Pessoal, hoje eu vou estar abordando com vocês, tá? A respeito da dilatação térmica dos líquidos. Ela vai se assemelhar muito à dilatação volumétrica, tá? Para questões de equação e cálculos. Importante observar que geralmente ele vai ter uma dilatação maior do que a dilatação dos sólidos. Então, se a gente pegar uma panela, por exemplo, tá? Colocar, né, sobre o fogão lá, fazer aqui uma frigideira aqui, se a gente encher ela de água aqui, botar até o topo, tá? Bem até a borda aqui da nossa frigideira e colocar sobre o nosso fogão. E aquecer, o que vai acontecer? O aquecimento vai provocar uma dilatação tanto da panela, né, da nossa frigideira ou recipiente em metal, quanto do líquido. Porém, a dilatação do líquido vai ser superior, né? A dilatação da água, aqui no nosso exemplo, é superior à dilatação do material que compõe a panela, o nosso recipiente. O que vai acontecer? O volume do líquido vai acabar transbordando, tá? Saindo dessa panela. Eu vou mostrar isso para vocês, explicar melhor em outras imagens. Aqui nós temos um volume inicial, né? Um volume inicial do líquido, que está aqui dentro desse recipiente, e nós temos um volume inicial do frasco. E aqui está o nosso frasco. Então ele tem um volume interno aqui, é constituído por um material e aqui um líquido, aqui uma outra substância. Nós temos aqui um anteparo aqui embaixo, aqui um outro frasco aqui, que vai conter o líquido que for transbordado aqui do nosso recipiente. Ao provocarmos um aquecimento, o que vai acontecer? Quando a gente aquecer esse conjunto, eu vou ter tanto uma dilatação do meu frasco, do recipiente, quanto uma dilatação do líquido. Porém, a dilatação do líquido é maior que a dilatação do frasco. Vai provocar o que, né? A essa temperatura aqui, né? Uma temperatura maior que a temperatura inicial. O líquido vai acabar tendo um volume maior e transbordando, porque o frasco não conseguiu dilatar o suficiente, não conseguiu acompanhar. E eu tenho uma dilatação aqui, uma dilatação aparente, né? Eu acho, né? Eu vou olhar, observando essa imagem, vou ver, o volume do líquido é esse aqui, isso aqui que ele dilatou. Mas isso aqui é apenas a dilatação aparente do líquido, não é a dilatação real, porque eu tenho que considerar também o aumento do frasco. Então, o volume transbordado, que é esse volume aqui, ó, é igual ao volume do líquido menos o volume do frasco. É esse que vai sair. E aí, se eu quiser saber o volume do líquido total, né, o volume total do líquido, é só eu fazer o volume transbordado mais o volume do frasco. E aí eu vou ter o volume total do líquido, porque eu tenho uma parte do líquido aqui, né? Ele aumentou também junto com o frasco e mais o que ele transbordou. Então a lei que descreve, né, a dilatação volumétrica é a mesma que descreve a dilatação volumétrica dos sólidos. Veja que aqui eu tenho aquele nosso amigo, né, que nós já vimos antes, o gama, que é igual a 3 vezes o alfa. A grandeza gama é o coeficiente de dilatação volumétrica real do líquido. Então, retomando naquela nossa situação, né, o volume transbordado igual ao volume do líquido menos o volume do frasco. Aí eu posso lembrar, né, que o volume do líquido, posso ressaltar isso aqui, vai ser igual ao volume transbordado mais o volume do frasco. Também eu posso interpretar como o delta, né, a variação do volume aparente, que é aquele que eu consigo observar naquela imagem, né, aqui, né, o volume que eu consigo observar, o aparente, igual a variação do volume do líquido menos a variação do volume do frasco. Se eu colocar isso aqui tudo, né, naquela nossa equação, que é o volume inicial, vezes o gama do líquido, né, aparente, do volume aparente,
vezes a variação de temperatura, aqui também, né, para o volume do líquido, gama do líquido, e aqui também para o volume do frasco. Na verdade, o que eu fiz aqui? Eu peguei esse delta aqui, né, e abri a equação, né, a mesma coisa eu fiz. O que eu fiz aqui, né, eu peguei essa equação, delta volume do líquido, e abri aqui, né, abri aqui, abri a equação para cá, e abri essa equação aqui também. Se eu simplificar, vejam que eu tenho aqui o volume inicial, o volume inicial era tudo igual, né? Porque o volume do líquido lá no início era o mesmo volume do frasco. Eu tenho a mesma variação de temperatura, então eu consigo simplificar aqui, simplificar isso aqui, e eu vou ter então essa equação final. Bom, como a gente resolve problemas envolvendo essa situação? Então aqui na página 242, exercício resolvido número 7, diz o seguinte para nós. Um líquido cujo coeficiente de dilatação é 20 vezes 10 na menos 4 graus Celsius na menos 1, está a 0 grau, né? Preenche completamente um frasco cuja capacidade do frasco é 1000 ml. Se o material que compõe o frasco tem um coeficiente de dilatação linear igual a 20 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1, qual o volume do líquido transborda? Qual o volume de líquido transborda quando o conjunto é aquecido a 50? Bom, aqui rapidamente a gente já consegue ter algumas informações, né? A variação do θ, né, da temperatura, é 50 graus Celsius. O volume inicial, tanto do líquido quanto o volume inicial do frasco, é igual a 1000 ml. Beleza? E eu tenho o coeficiente de dilatação, o gama do líquido, vou botar aqui do líquido, 20 vezes 10 na menos 4 graus Celsius na menos 1. E eu tenho aqui também o alfa, né, dilatação linear do meu frasco é 20 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Lembrando que o gama, então, do frasco vai ser 3 vezes o alfa, que isso dá 60 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Bom, vamos lá, então. Qual vai ser a variação do volume do líquido? Vai ser o volume inicial do líquido vezes o gama vezes o delta θ. A variação do volume do líquido vai ser 1000 vezes 20, 10 a menos 4, vezes 50. Então, fazendo essa continha aqui, a gente vai chegar a delta vai ser 100 ml. Já o volume do frasco, deixa eu fazer uma coisa aqui para a gente não se confundir. Eu vou trocar aqui a cor, tá? Agora eu vou fazer aqui o volume do frasco. Ele tem o mesmo volume inicial vezes gama, que agora eu estou pegando daqui essa informação, né? Vezes 50. Essa variação do volume aqui do frasco vai resultar em 3 ml. Continuando, né? Eu já tenho essas informações. O que eu posso também, do que eu sei também, né? Vendo o slide aqui anterior, eu tenho essa equação, ó. A variação do volume aparente é igual à variação do volume do líquido menos a variação do volume do frasco.
Então eu quero saber o que? O volume que transborda no problema. O volume que transborda equivale à variação do volume aparente. Trazendo para cá, volume aparente igual variação do volume do líquido menos a variação do volume do frasco. Então, delta variação do volume aparente igual a variação do volume do líquido, que nós temos aqui 100 ml, menos a variação do volume do frasco, que temos aqui 3 ml. Logo, a variação do volume aparente igual a 97 ml. Então fica aqui a resolução desse problema.